Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Promovida anualmente pela Organização Mundial de Saúde, sempre na primeira semana do mês de agosto, a Semana do Aleitamento Materno aconteceu e foi com muita informação aqui em Sete Lagoas. Lá na maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, as profissionais da unidade tiraram o dia, para dar esclarecimentos, tirarem dúvidas de mães, de gestantes que estiveram por lá ou que passaram por lá ou até que passavam pela porta e pararam lá para pegar e sanar suas dúvidas sobre o aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde preconiza que até os 6 primeiros meses de vida o bebê deve exclusivamente se alimentar do leite materno, que às vezes acontece, mas muitas vezes também não acontece. E a gente vai falar muito sobre isso no programa desta semana, aqui no Ponto de Vista, na tela da sua TV Câmara pelo canal 60.2. Até para a gente introduzir sobre esse assunto, a equipe da TV Câmara esteve na unidade, na maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças e acompanhou a atividade sobre a Semana do Aleitamento Materno. Vamos acompanhar. Os profissionais da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças foram os responsáveis pela atividade. As gestantes e mães de primeira viagem tiraram várias dúvidas e saíram mais confiantes para amamentarem e também aumentarem os números de mães que dão leite materno. Um dos objetivos do trabalho é aumentar as estatísticas do DataSUS, que apontam que apenas 30% das mães amamentam após o 4º mês de gestação. O número é muito inferior ao de 70% de mães que amamentam durante o 1º mês de vida da criança. Maria Virgínia está entre as mães que amamentam após o 1º mês de vida do bebê. A pequena Ana Júlia está com 2 meses e a dúvida da mãe é sobre o aleitamento quando voltar ao trabalho. O leite que eu vou dar depois, se eu como ordenhar, para poder dar ela no período que eu estiver trabalhando e se eu posso oferecer um outro tipo de leite para ela, fora o leite materno. Aí ela me explicou direitinho que eu posso dar o leite que eu dou. E também é importante ordenhar para estimular a produção de leite. Uma das responsáveis pela atividade no Hospital Nossa Senhora das Graças comenta que uma das principais dúvidas das mães antes da amamentação é sobre como deve ser a pega correta do bebê. O bebê precisa ter uma boquinha de peixe, que a gente fala, que é ficar com a boca bem aberta. Então o lábio de baixo e o de cima vão ficar virados, para ele conseguir abocanhar toda a auréola da mãe e não só o mamilo. Porque se ele abocanha só o mamilo, essa mama vai ferir. E se ferir, a gente vai ter uma mãe com muita dificuldade na amamentação. Muitas mães, durante o período em que estão amamentando, evitam alguns alimentos com medo de que os bebês tenham cólicas intestinais ou outros problemas. Mas para a gestante e nutricionista, muito do que é falado não passa de mito. Você tem que ter uma alimentação diversificada, bem completa e saudável. Aqueles alimentos padrões que a gente conhece, o menos industrializado possível. Hoje as pessoas falam muito em pimenta, carne de porco, essas coisas que teriam algum mal-estar para a criança, alho, essas coisas teriam algum mal-estar. De comprovação a gente não tem. Se depender da gestante Rosiane de Cássia, que espera o 1º filho, as estatísticas sobre o aleitamento serão aumentadas. Por isso, várias dúvidas foram tiradas pelos profissionais do hospital. As dúvidas que a gente está tendo, principalmente quando é o 1º filho, para estar amamentando, de como lidar com isso, de como a gente carregar a criança para estar amamentando, de estar ensinando a criança a sugar. É muito importante isso, porque eu acho que o leite materno é o que dá força, o alimento para a criança. Como a gente viu na reportagem, foi muita informação e as mães que por lá tiveram suas dúvidas retiradas com muita competência pelas profissionais do Hospital Nossa Senhora das Graças, que estão hoje aqui na TV Câmara, no programa Ponto de Vista, para falar um pouco mais sobre essa questão, sobre o aleitamento materno, que apesar de parecer ser muito simples, muitas mães têm dificuldade, têm dúvidas, deixam de amamentar porque falam que o leite secou, que o bebê não está satisfeito, aí é mais fácil a mamadeira. Então, tudo isso vai ser tema do programa desta semana aqui no Ponto de Vista. E conosco para esclarecer mais sobre esse assunto estão a fonoaudióloga Rejane Raposo, do Hospital Nossa Senhora das Graças. Rejane,
Muito obrigado pela participação e nos atender. E conta pra gente rapidamente como que foi esse dia de atividades lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. Todo ano o hospital promove algum evento para incentivar o aleitamento materno. A gente sempre faz alguma coisa para as mães que estão internadas no hospital, na maternidade. Como você falou, elas têm muitas dúvidas, então a equipe multiprofissional do hospital está sempre lá para orientar, para ajudar, para promover o aleitamento materno exclusivo. E esse ano a gente resolveu ampliar um pouquinho mais. Nós resolvemos fazer um evento voltado para o público de fora também, porque a gente sabe que às vezes elas, com toda a orientação que elas recebem no hospital, às vezes quando chega em casa é que as dúvidas aparecem, que fica mais difícil. Às vezes quando acontece a apojadura, que é a descida realmente do leite, a mama fica mais engurgitada, o bebê às vezes tem mais dificuldade para mamar. Então, na tentativa de ajudar a promover o aleitamento materno exclusivo, a gente esse ano resolveu fazer o evento para todo mundo. Então, nós fizemos um evento na entrada do hospital e recebendo as mães. Foram convidadas pela internet, pela Facebook, para que as mães que tivessem dificuldade ou dúvidas fossem lá para ser orientadas. A gente recebeu algumas gestantes também, para poder ser orientada antes do neném nascer, e algumas mães que já com os bebês que foram até lá para poder receber toda a nossa orientação. Muito bacana, a gente vai falar mais sobre isso. Conosco também hoje a nutricionista Priscila Castro. Priscila, a Regiane até introduziu ali sobre a gestante ainda, antes do bebê nascer, muitas já têm aquela dúvida, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu devo, o que eu não devo comer para a produção do leite, que pode fazer mal para o leite, o que é verdade, o que é mito sobre isso. Desde já, muito obrigado pela presença, viu, Priscila? Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né, ser abordado. Realmente existem vários mitos nesse momento. É um momento que a mãe precisa de muito apoio, né, tanto da família, das pessoas que estão mais próximas. O ideal é que ela mantenha uma alimentação mais saudável possível, né? Com uma alimentação variada, acrescentando na alimentação as frutas, as verduras, os legumes, né? Nós temos a questão da proteína também, consumir os alimentos que são mais fontes, né? Que são as carnes, os ovos, o leite. O que envolve em questões do mito, muitas pessoas falam que tem certos tipos de alimento que podem influenciar na produção do leite materno, né? Na realidade, é uma das coisas que a gente até vai abordar também, uma das questões que interferem na produção do leite materno é a pega correta, né? Então, o neném, quanto mais ele sugar, mais a mãe vai conseguir produzir o leite materno. A ingestão diária de água, né? As gestantes, elas necessitam, e as nutrizes, que são as mulheres que estão amamentando, elas necessitam de uma ingestão hídrica maior, né? Então, aquela mãezinha que não tem o hábito de tomar muita água, coloca uma garrafinha ali do lado e vai tomando durante o dia, né? Nessa questão da ingestão hídrica também pode-se incluir os sucos, os chás, dar preferência para os alimentos mais naturais, né? Não excedendo. É super importante também tentar evitar o consumo excessivo dos alimentos industrializados, né? É um momento que nós não indicamos nenhum tipo de restrição alimentar. O que nós indicamos é evitar o excesso de alimentos condimentados, né, com pimenta, o excesso de chocolate, excesso de refrigerante. Então, o ideal é para a mãe simplificar, não é um momento de dificultar, né, que ela tenha uma alimentação variada, mais variada possível, alimentar de 3 em 3 horas, e assim ela vai conseguir auxiliar. Então, lembrando que não existe nenhum tipo de alimento que vá influenciar diretamente na produção do leite materno. Nenhuma restrição? Tem uma restrição. E a carne de porco? Sim, qualquer lugar que você vai, todo mundo fala, não come carne de porco, faz mal pro bebê. Na verdade, o que a gente tem que ter cuidado nesse momento é com o preparo, né? É ter a garantia de que aquela carne foi preparada do modo correto, evitar consumir alimentos crus também não é ideal. Então, isso é uma das coisas também que a gente orienta em termos de alimentação fora de casa, né? Então, ter bastante cuidado, onde está consumindo, que tipo de alimento que está consumindo, principalmente os alimentos crus, tem que ter esse cuidado maior mesmo, mas não tem restrição.
Ah, isso é muito importante, que eu vou avisar lá em casa, que minha esposa tá amamentando e ela tem um medo danado de comer carne de porco. Conosco também a Lília Laurente. A Lília é enfermeira, trabalha na casa da gestante, faz um trabalho excepcional aqui em Sete Lagoas. A gente vai falar muito sobre isso. Ô Lília, a Priscila introduziu aí sobre a pega do bebê. É uma das principais dificuldades que as mães têm nesse primeiro momento para a amamentação? Sim. É um momento assim, que existe primeiro um mito sobre o preparo da mama, né? O que eu tenho que passar na mama, o que eu tenho que passar no bico para poder preparar o bico do seio para a amamentação. Na verdade, hoje, a gente também sabe que a própria gravidez já prepara a pele do bico do seio para o bebezinho mamar, né? E tem algumas mulheres que têm o bico plano, o bico mais protuso, menos protuso, né? E aí a gente acaba, mas você não tem um bico do peito, você não vai conseguir amamentar. Então, o bico do peito, ele só é uma referência para o bebê. E não é impeditivo para o bebê mamar se a mulher tiver um bico mais plano ou muito protuso. O importante é a gente posicionar o bebê de forma bem correta no colo da mãe, sempre a barriguinha do bebê voltada para a barriguinha da mãe. Então, às vezes o bebê está plano e aí ele tem que fazer o movimento de virar a cabecinha e aí dificulta, ele pega o seio de forma errada e ele também cansa, né? Então, eu sempre falo para as mães e para os adultos, faz isso para você ver se você consegue deglutir bem. Então, eu falo assim, vira de lado e vê se você consegue alimentar. Então, o que é ruim para a gente vai ser ruim para o bebê também. Então, o ideal é colocar ele bem posicionado, barriguinha com barriguinha, né? A mãe tem que estar muito confortável também, ela vai ficar muito tempo naquela posição. Então, é super importante. E fazendo a pega correta, e quanto mais o bebê sugar, mais produção de leite vai ter também, né? Só pegando o gancho do que a Lília falou sobre o preparo da mama, eu acho que uma coisa importante nesses casos que não tem o bico, o mamilo é mais plano, até invertido, né, para dentro, é que existe um mito de que tem que preparar a mama, tentar puxar o mamilo para fora. Tem até alguns instrumentos que auxiliam nesse tentar puxar o mamilo para fora, né? Só que isso não pode ser feito quando a mulher está grávida, né? A partir do 7º mês não pode ser feito esse estímulo para tentar trazer o mamilo para fora, porque isso pode favorecer o trabalho de parto prematuro. Então, que usava antigamente passar a bucha no mamilo, isso deve ser evitado, principalmente mais para o final da gestação, porque pode induzir ao trabalho de parto prematuro. Então, o que a gente mais orienta é que elas tomem sol na mama, fiquem com a mama mais de fora, tomem um solzinho, até para fortalecer a pele. Algumas mulheres têm a pele do mamilo muito sensível e aí isso favorece às vezes as fissuras, além do que a Lília colocou muito bem da importância do posicionamento do bebê ao peito para favorecer a pega. A gente vê isso até lá na maternidade com muita frequência, que a mãe, como a Lília falou, às vezes coloca o bebê com a barriga para cima e com o pescoço totalmente virado. Isso prejudica para ele engolir, mas também prejudica para favorecer a pega. Então, a postura dele é muito importante e também esse cuidado de deixar o mamilo mais durinho. As mulheres às vezes passam creme hidratante achando que estão fazendo um benefício e às vezes não, porque a pele fica mais fina e aí se o bebê já não tem uma pega boa, e aí pode fissurar, pode rachar mesmo o mamilo. E por que o leite materno é tão importante para o bebê a ponto de 6 meses de vida ele se alimentar só do leite materno? Quem quer responder? Pode falar que são os nutrientes, né? Nós vamos falar dos nutrientes do leite materno, sim, então pode falar. Conforme, né, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é à toa que se indica o leite materno até o 6º mês, porque ele é um alimento totalmente completo para o bebê. Ali, além de ter os nutrientes necessários, a mãe consegue passar para o bebê a questão imunológica. Então, tem a questão do início, né, que as mães preocupam muito. Eu estou produzindo pouco leite. Só que ali está sendo disponibilizado para o bebê o colostro, que é um leite super importante.
A gente costuma falar de um modo prático para as mães entenderem, é como se fosse uma vacinação. Lógico que não substitui nenhum tipo de vacina, mas é como se ele funcionasse com um fator imunológico para o bebê. Então, assim, evitando que ele tenha uma série de infecções, né? Tanto respiratórias, a diarreia também, que é uma preocupação muito importante nesse início, ele evita que tenha. Então, ele é mesmo um alimento completo, que não tem necessidade de ser modificado, né, nesse período, a não ser com uma indicação, um acompanhamento. Então, é muito importante que as mães, nesse período de amamentação, se tiver dúvida, se estiver se sentindo insegura, procurar a ajuda dos profissionais para poder ter um acompanhamento bem certo, para não perder essa propriedade que é tão natural, né? O leite materno já é pronto, tem a questão do custo que não entra também, né? Que é muito bom nesse início, e ele é extremamente completo. Então, ele vai ter a disponibilidade de todos os nutrientes que o bebê precisa, mais essa questão imunológica, que é super importante para o desenvolvimento dele. Eu quero acrescentar Sim. que o ganho não é só no período que o bebê está amamentando. O ganho da amamentação é para a vida inteira. Um bebê que mama, ele tem o desenvolvimento, palato, a Regiane vai esclarecer isso daqui a pouco, porque é o desenvolvimento do rosto do bebê. O afeto, né? A gente consegue estimular também o afeto entre a mãe e o filho, que é quando o bebê suga, existe a liberação da ocitocina, que muita gente conhece aí como o hormônio do amor, porque é o hormônio que ajuda a ejeção do leite é a ocitocina. Então a mulher fica embanhada, né, nesse hormônio que é de ternura, de carinho. Então é um momento maravilhoso, mágico mesmo, né? E o ganho para a criança é para a vida toda. Esse sistema imunológico que é reforçado nessa fase, a criança ganha isso para a vida toda. Ela tem menos problemas respiratórios, assim, o desenvolvimento cognitivo, emocional da criança realmente é outro. E como lidar, Lília? Eu imagino que vocês têm casos como esse na maternidade aqui no Nossa Senhora das Graças, com a mãe que chega já decidida, eu não quero amamentar, eu vou tirar leite, eu vou dar fórmula, eu não quero amamentar, ou porque ouviu falar de uma experiência ruim de alguém que machucou o bico do peito, que doeu, que foi muito doloroso. Como que trabalha nisso para a gente fomentar a amamentação, porque é muito valioso esse momento, não só para a mãe e para o bebê, como também nutricional nos primeiros momentos de vida da criança, né? Olha, é uma labuta, porque chega o médico e fala. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional. A gente vai trabalhar na cabeça dessa mãe desde o início e aí a gente vai explicar isso para ela o tempo todo. A importância, a gente consegue, às vezes, reverter a maioria dos casos, sim. Porque a gente consegue, hoje em dia, economicamente, o leite materno não tem custo nenhum. Sim. Uma lata de leite para uma criança prematura ou um bebezinho, né, recém-nascido, gira em torno aí, dependendo da marca, você sabe. Pelo menos uns R$30 em média, né, um pelo outro. Isso aí você está falando muito por baixo, né? Você está sendo muito boazinha. As de prematuro. Os de prematuro é mais caro ainda. Sim. Então, a gente vai falando tudo isso para ela. E aí é uma equipe imensa que nós temos lá de nutricionista, enfermeiro, médico, a fonoaudióloga, que vai todos os dias, todo momento, ir lá e pedir para ela, conversar e tentar reverter o quadro. E além disso, a gente não facilita a chuca dentro do hospital. Primeira coisa, ela não pode levar a mamadeira. A mãe não pode? Não pode levar para a maternidade. E nem o leite em pó para ela preparar lá. E a gente só vai liberar essa chuca quando a gente vê que se esgotaram todas as possibilidades. Lógico que a gente não vai deixar o bebê passar fome dentro da maternidade. Claro. Mas só depois de esgotar todas as possibilidades é que a gente vai liberar essa chuca. E aí ela é feita dentro do nosso lactário, com todo o cuidado para ser oferecida para o bebezinho. Tá? O que a Lília disse muito bem, em questão da orientação da mãe, a gente também tenta orientar os familiares, né? Quem está ali do lado com a mãe, para poder apoiar, sim, sem dúvida, passar um momento de tranquilidade. É lógico que tem os desafios, né?
para quem já é mãe sabe dizer melhor ainda, né? São vários os desafios, a dor, é um momento que está ali, está conhecendo o neném, né? Então, é muito importante que quem está em volta também tenha essa tranquilidade. A questão que a gente abordou dos mitos é passar uma informação correta, é tentar tranquilizar a mãe e também ouvir o que a equipe tem ali para passar de conhecimento para a mãe. Agora, Regiane, a gente até viu na reportagem ali que tem números do DataSUS que apontam que 70% das mães amamentam durante o primeiro mês de vida. E apenas 30% das mães amamentam até o 4º mês de vida da criança. Por que isso acontece e como mudar essa realidade, esses números? Um pouco, eu acredito que seja até cultural, assim, porque vem lá de enquanto está grávida, amamentar é muito dolorido, amamentar é muito difícil. E se a mãe já vem desde a gestação pensando que vai ser difícil mesmo. Então tem um pouco da cultura mesmo. E tem a questão muito de ganho de peso. As mães ficam muito preocupadas se o bebê está ganhando peso, se o leite está sustentando, a gente escuta muito isso, né? E às vezes acontece, como a gente falou, no primeiro momento, no segundo dia pós-parto, acontece a apojadura, que é quando o leite desce, o peito fica bem cheio. Aí passam os dias, esse leite ele vai sendo regulado para a quantidade que o bebê precisa. Então a mama já não fica mais aquela mama tão cheia. Então as mães começam a falar que o leite dela está diminuindo. Na verdade, não está diminuindo, é porque está produzindo a quantidade necessária para aquele bebê. E aí, nesse momento, às vezes, já entra isso. Então meu leite não está sustentando, eu vou complementar com uma chuquinha. E como a gente falou no começo, quanto mais o bebê sugar, mais leite vai produzir. Então, se ela começa a introduzir a chuquinha lá no primeiro mês, a quantidade de leite que ela vai produzir vai diminuir, porque o bebê vai sugar menos. Então, isso pode acontecer de vir a ter uma redução mesmo da produção de leite, porque o bebê está sugando menos. Então, acho que isso tem muito da questão de cultura. Vó é ótima, adoro vó, minha avó foi maravilhosa, mas vó adora falar que o neném está passando fome. E aí, vamos dar uma chuquinha porque está com fome. E aí, o neném vai sugar menos e a quantidade de leite vai ser reduzida. Acredito que tem um pouco disso. O volume gástrico também deles é menor. Então, tem essa sensação de que eu estou produzindo pouco, é uma quantidade que não é suficiente para ele. E não tem, né? É tudo adaptado. Então, ele vai realmente mamar menor quantidade. O leite materno ele é tão preparado para o recém-nascido, para o bebê, que o esvaziamento gástrico dele, a absorção dele, né, o tempo de digestão dele é menor. Então, por isso que dá essa sensação, né? Que às vezes a mãe fala assim, ele fica no peito o dia inteiro. Mas não é que ele está no peito o dia inteiro, ele vai mamar um volume menor e vai ter esse esvaziamento gástrico maior. Então, é observar se o choro do bebê também é relacionado à fome, né? Então, é observar, ver como é que está a questão da urina, se ele está urinando bem durante o dia, observar se ele está ativo, né? Então, são indicadores que tranquilizam a mãe de que o leite dela está sustentando sim. Legal, bacana. Daqui a pouco a gente vai continuar e vai falar muito mais sobre isso, tirar várias dúvidas que chegaram pra gente sobre esse assunto. Você continue conosco, é um instante só, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da TV Câmara e essa semana a gente está falando sobre o aleitamento materno, aproveitando aí que a primeira semana de agosto é comemorada a Semana Mundial do Aleitamento Materno e em mais de 107 países há atividades para fomentar, para tirar dúvidas de mães e gestantes para que a amamentação seja cada dia maior e mais efetiva, tendo em vista que o leite materno é o alimento mais rico para o bebê e que deve ser alimentado exclusivamente com ele até os 6 meses de vida. E a partir de 6 meses, Regiane, vai fazendo a inserção de outros alimentos, como que é nesse período? Vou deixar a Priscila para a mãe e para o bebê, Priscila, como que faz? Bom, a partir do 6º mês é o momento, quando ele está em aleitamento materno exclusivo, é o momento que nós iniciamos a introdução, né, de outros alimentos. Então, o leite materno ele é exclusivo até o 6º mês, mas ele pode ser disponibilizado para o bebê até os 2 anos ou mais. Isso vai muito da individualidade de cada criança, né? Então, a partir do 6º mês, a criança tem as necessidades aumentadas.
Então, por isso que a gente tem a necessidade de estar introduzindo outros tipos de alimentos. Então, a gente começa com uma introdução gradual, né? É outra fase que é muito importante ter orientação. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem a introdução precoce do açúcar na alimentação das crianças, o que não é recomendado antes dos 2 anos, o açúcar adicionado. E o leite de vaca Açúcar também. adicionado É o em açúcar de quais adição. circunstâncias? Sim, por exemplo, a mãe preparou um suco e adicionou açúcar, né? Até mesmo a própria fórmula. Tem muitas mães que às vezes colocam algumas mucilagens e o açúcar junto, que associa ao ganho de peso, né? Só que nós não temos um ganho de peso saudável. Né? Então, por isso que é ideal, a partir do 6º mês, começa essa introdução. Então, a gente começa com os vegetais, né? Carne, o feijão, o arroz, que são o carboidrato, que é importante para eles, e ele vem e ele passa a ser uma alimentação complementar. A gente mantém o aleitamento materno e começa a introduzir, que são as papinhas de fruta, né? As papinhas salgadas, que aí pode estar introduzindo os vegetais, os legumes, e mantém o aleitamento materno também. Isso para complementar, porque a partir do 6º mês o bebê requer mais? Sim, as necessidades nutricionais dele são modificadas, aumentando, né? E o leite materno, ele tem uma composição muito boa, mas que a partir do 6º mês ele precisa de nutrientes além. Agora, voltando, antes do 6º mês do bebê, quando o bebê nasce, aí eu vou aproveitar o espaço aqui para contar a história dos meus bebês. Eu tenho 2 bebês gêmeos que, quando eles nasceram, eles tiveram que ficar um tempo na UTI, eles ficaram 1 mês na UTI e no começo eles não mamaram, né? Porque estavam na UTI, a minha esposa não tinha leite suficiente, eles tiveram que tomar a fórmula, né? Como a gente fala. O que isso implica no decorrer da evolução dos bebês? Não amamentar, não tomar o leite materno exclusivamente no início da vida. Tem alguma implicação? Sim, mas igual a Lília já tinha relatado, mais para o futuro, né? Lógico que existem as indicações, são casos excessivos, necessitaram. Lá no hospital, na UTI neonatal, nós tentamos ainda assim incentivar o aleitamento materno. A mãe pode estar fazendo, as fonoaudiólogas ensinam o processo de ordenha, a mãe ordenha esse leite isso que aconteceu, e ele é passado pela sonda, né? O neném não suga no peito, mas passa pela sonda. Também outra forma, e é uma forma também da mãe manter a produção, né? Ela não perde essa produção. Outra forma, infelizmente, em 7 Lagoas nós ainda não temos, mas futuramente, né? Um banco de leite para a mãe poder estar doando e também não perder essa produção. Com a introdução da fórmula infantil, né, havendo a impossibilidade do aleitamento materno, o que pode implicar é na vida futura. Né? Nós temos vários estudos que comprovam que as crianças que foram amamentadas exclusivamente até o 6º mês, somente com leite materno, elas tiveram uma menor incidência de doenças crônicas na fase tanto infantil quanto adulta, né? Que é a diabetes, a hipertensão e até mesmo a obesidade, que é um problema de saúde pública atual, é uma preocupação, e a prevenção começa lá atrás, já desde o início. Então, essa fase é crucial e é determinante para a fase adulta da pessoa. Priscila, você disse aí com relação a acrescentar o açúcar, né, na alimentação do bebê antes de 2 anos de idade, de maneira alguma, né? Porque tem gente que acrescenta no suco, alguma coisa assim, e não é aconselhável. Isso, não é aconselhável, né? É manter mesmo o açúcar natural, o açúcar que contém na fruta. Não é ideal estar adicionando esse açúcar na alimentação da criança, né? Nós vemos também, às vezes, a introdução precoce do leite de vaca, que antes de 1 ano não é recomendado, né, por vários fatores. Primeiro, porque tem vários estudos que relacionam o desenvolvimento de alergias futuras e a questão também da sobrecarga renal, né? Não é um leite que é preparado para a idade, é um leite para um consumo para crianças com faixa etária maior. Então, o ideal mesmo é manter o aleitamento materno até o 6º mês. Vale ressaltar que nesse período do aleitamento materno exclusivo, não é necessário a introdução de água, nem de chás, nem de sucos. Uma questão que a Regiane abordou das avós, nós temos muitos mitos do passado, né? Alguns chás, esse chá melhora a cólica, ali no chá pode haver a introdução do açúcar, que não é ideal nessa fase. O leite materno, como a gente já falou aqui, ele é completo. Aquele leite que sai no início é um leite que ele tem mais água, então ele vai ajudar na hidratação. Por isso não há necessidade da introdução de água nesse período, até porque é um maior risco microbiológico, né? E também pode ocorrer a confusão de bicos do bebê, que ele vai consumir água na chuca,
muito mais fácil para ele, né? Então, ele pode confundir com o bico da mãe e, às vezes, acabar rejeitando o leite materno, o seio. Né? Então, é ideal manter mesmo até o 6º mês, as mães podem ficar despreocupadas, não tem necessidade de introduzir água, nem sucos, nem chás antes desse período. Eu queria que vocês respondessem a algumas dúvidas, né, que chegaram para a gente aqui quando a gente lançou esse tema na internet, principalmente no Facebook da TV Câmara. Você pode acompanhar também, sugerir reportagens, interagir com a gente no Facebook da TV Câmara. Está aqui o endereço no rodapé da sua televisão, facebook.com/TV Câmara de Sete Lagoas. Você participa com a gente e sugere temas e interage conosco nos nossos programas da TV Câmara. Por quanto tempo deve se amamentar uma criança? Até os 6 meses exclusivamente, mas até quanto tempo? Tem gente que amamenta até 2 anos, tem gente que amamenta mais de 2 anos. Qual que é o tempo? O recomendado, né, é que seja até os 2 anos ou mais. Isso vai muito da individualidade. Até os 2 anos ou mais? Até mais de 2 anos? Sim. Isso vai depender do quê? Depende muito também da questão da rotina, né, da mãe, que influencia, e também da própria, é muito individual. Tem crianças que, às vezes, com 1 ano, ela não vai querer mais o peito. Tem crianças que pode aceitar. Não tem contraindicação. No caso do bebê que só quer o peito, embora esteja na idade de comer outros alimentos, como que a mãe deve fazer? O bebê só quer o peito, ele já pode comer outros alimentos, mas não quer outra coisa, só quer o peito. E aí? A fase da introdução alimentar é uma fase, assim como o início do aleitamento, que requer bastante paciência, né? Então, tem que ser gradualmente. O bebê come no início pequenas quantidades, né? E é um momento que ele está tendo o conhecimento do paladar mesmo. Então, é insistir. Realmente, é um período que requer paciência e a insistência também em introduzindo aos poucos, observar se tem algum tipo de alimento que ele está rejeitando. Por isso que no início nós pedimos para introduzir individualmente, até mesmo para observar se vai desencadear algum tipo de alergia ou também para observar a aceitação. E é insistir mesmo, não desistir. E tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essa fala, o bebê só quer o peito. Sim. Porque o bebê ele tem uma necessidade de sucção. O bebê, quando é pequenininho, ele precisa sugar. E essa sucção é importante até para o desenvolvimento e crescimento, fortalecimento dessa musculatura orofacial. O bebê, quando nasce, ele tem um queixinho mais para trás. À medida que ele vai sugando, vai anteriorizando mais a mandíbula, vai alinhando, vai crescendo toda essa musculatura facial. Então, por essa necessidade de sucção, muitas vezes a mãe acha que o bebê está com fome, quer só ficar no peito, e na verdade ele quer sugar, ele precisa sugar. Então, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso também, que às vezes é uma necessidade de sucção, não uma necessidade de amamentação. Aí, nesse caso, pode oferecer uma chupeta para a criança? Não, porque... Perguntou para a pessoa errada. Pois é, porque tem gente que não indica de maneira alguma, né? A chupeta, ela não deve ser usada. Vai sugar o né? quê? O que o bebê vai sugar? Deixa sugar um pouquinho o peito, sacia a criança de outra forma, né? A chupeta, ela deve ser evitada porque ela pode fazer com que esse crescimento que a gente está falando da musculatura, dos ossos da face, aconteçam de forma errada. Então, muitas crianças que usam chupeta, principalmente por um tempo prolongado, são crianças que lá no futuro vão precisar de um aparelho ortodôntico, vão precisar de outros tratamentos. Qual seria né? o tempo prolongado? Rapidinho, só que o nosso tempo já está esgotado nesse bloco. Se O que a seria família tempo optar prolongado? por uma chupeta, tem que ser uma chupeta ortodôntica e ela não deve ser usada por mais de 2 anos de idade. 2 anos é muito tempo. Tá. Não deve ultrapassar. O ideal é que quanto antes retire, melhor. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre isso e a Lília vai falar também da Casa da Gestante. É um trabalho muito bacana que tem aqui em Sete Lagoas e que muita gente ainda não conhece. Você continue conosco, é um instante só. Estamos de volta na tela da sua TV Câmara com o programa Ponto de Vista e essa semana a gente está falando sobre o aleitamento materno, que é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento dos bebês. Agora, a gente estava falando no último bloco, né? Elas estavam tirando algumas dúvidas que chegaram para a gente. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito bacana e eu queria que alguém de vocês respondessem, porque a Regiane já deu bomba ali na questão da chupeta. Agora tem outra
outra pergunta polêmica aqui, ó. É aconselhável acordar o bebê para mamar durante a madrugada? Acorda para mamar durante a madrugada, deixa o menino dormir? Quem quer responder essa? Rejane vai falar. Acorda ou não acorda o bebê de madrugada? Tem que acordar. O bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Nós todos, na verdade, temos que nos alimentar de 3 em 3 horas. A gente é que faz isso errado, né? Verdade. E o bebê, como a Priscila falou, o leite, a digestão é mais rápida. Então, o bebê ele tem que ser alimentado de 3 em 3 horas, porque se ele fica muitas horas sem se alimentar, ele vai ter principalmente as hipoglicemias, né? E quando elas são de nível extremo, pode causar convulsão, pode causar problemas mais sérios no bebê. Então, principalmente nos primeiros dias de vida, o bebê precisa ser alimentado de 3 em 3 horas. A partir de quanto tempo o pai vai dormir e a mãe vai dormir também? Ou pelo menos 5 horas durante a noite? Dizem que quem é mãe e pai não dorme nunca mais, porque depois da adolescência vem outras questões, né? Então, é muito importante observar essa regularidade das mamadas. Quando o bebê vai ficando maiorzinho, às vezes não é necessário de 3 em 3 horas, principalmente à noite. Eles têm uma reservinha um pouquinho maior, porque gasta menos energia, porque está dormindo. Então, às vezes, à noite dá para segurar um pouquinho mais, mas o bebê não pode passar muitas horas sem se alimentar. Maiorzinho que você fala, quando a gente dá para, até para título de informação, dá para a gente falar a partir de o bebê está pesando tantos quilos, a partir de tantos meses, a gente pode deixar o bebê dormir, por exemplo, de 11 da noite às 6 da manhã. Não tem muita regra, mas a partir do 2º mês de vida, as coisas já ficam mais tranquilas. O bebê ele já vai tendo um ritmo também. Ele vai fazendo o ritmo dele, a mãe vai fazendo o ritmo dela. Então, a partir do 2º mês de vida, às vezes eles fazem naturalmente um intervalo maior. Porque à medida que o bebê vai se desenvolvendo, também a partir dos 3 meses, por exemplo, eles, como você disse, vai criando ritmo, eles vão ficando mais tempo acordado também durante o dia, né? E vai dormindo mais à noite. Isso é fisiológico da criança, é normal, né? Sim. Fisiológico da criança e também os hábitos da família, né? Um exemplo, por exemplo, meu marido, quando os meus filhos eram pequenos, ele trabalhava à noite, então quando meu marido chegava, eles acendiam, então tem muito a ver também com a regra da casa, né? Como que é a logística da família. Mas geralmente depois do 2º mês a criança já começa a dar um espaço maior durante a noite e ficar mais acordada. E o que é melhor para a criança? É melhor, por exemplo, cada família dita o seu ritmo, ou é melhor para a criança mamar de 3 em 3 horas? Se a gente colocar numa escala assim do ideal e do possível, o que seria o bebê recém-nascido é mandatório, ele tem que mamar de 3 em 3 horas por conta dessas questões da hipoglicemia. Às vezes você fala assim, eu dei mamar, o bebê já está dormindo, eu já peguei casos assim da mãe falar, está dormindo 8 horas. E a criança já está assim, passando de um quadro mais grave mesmo, de infecções, que a criança às vezes pega uma infecção e aí a criança tá doente, né? Então por isso que é bom você acordar o bebê, ver se está tudo bem com ele. Então, do 1º mês até o 2º mês é obrigatório mesmo. Tem que acordar o bebê de 3 em 3 horas, tem que estimular o bebê a mamar, alimentar. Depois do 2º mês, o ideal é a gente, assim, igual eu estou te falando, a família vai ter o costume dela, mas a criança tem que ter o hábito saudável, né? Dormir tem que seguir durante uma rotina, a noite, né? E acordar e durante o dia ter uma atividade normal. Mas durante a noite, a gente sabe que muitos hormônios são repostos no nosso organismo durante a noite. Sim. Então, durante a noite, ele tem que fazer um descanso dele, junto com a família, se possível. Sim, se possível. Isso é muito importante, viu, Lília? A Priscila já falou sobre isso aqui, mas até para reforçar, porque essa dúvida é recorrente, a gente ouve muito falar sobre isso em pesquisas na internet, com pessoas que eu conversei quando falavam que o tema do programa seria esse. Quando o leite acaba, a produção está encerrada, o leite acaba, Priscila? Ou não acaba? O que acontece? A produção do leite, ela é dependente de 2 hormônios, né? Que é a prolactina, que é o hormônio relacionado à produção, e a ocitocina, que é o hormônio relacionado à ejeção desse leite. Esses hormônios eles são ativados principalmente a partir da sucção, né? Tem alguns fatores que podem influenciar, como o estresse, por isso que é ideal a mãe manter
acalma nesse momento, né? Mas esses hormônios estão relacionados. Então, o que depende é a sucção. Quanto menos o neném sugar, o organismo vai entender que não tem a necessidade de produzir. Então, a mãe vai reduzir. Aí entra também a ingestão de água, que auxilia também para a produção, que são os fatores principais. Então, que é o emocional, a sucção e também a ingestão hídrica da mãe. Então, essa questão do leite acabar, na realidade, é a falta de sucção, né? E isso vem lá do início, que a mãe está achando que está produzindo pouco e, na realidade, ela está produzindo o suficiente para ele. Né? Então, aquilo também é mito, né? Que a mãe põe o bebê para mamar e mama um pouco, meu leite está fraco. Isso, né? Não, o bebê, não meu leite está fraco, ele mamou pouco e já parou. Isso, não existe o leite fraco, né? Em termos de composições de macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, o leite da mãe ele é completo, né? Os minerais, as vitaminas vão variar um pouco dependente da alimentação da mãe. Então, se ela tem uma alimentação mais diversificada, vai ser um leite que vai ter mais minerais e vitaminas disponíveis. Só que não existe essa questão de meu leite é fraco, meu leite não sustenta, né? Muitas das vezes as mães comparam com outro recém-nascido, né? Às vezes a criança já tem um tempo maior de vida, ela já tem a questão do volume gástrico dela é maior, ela mama mais, a outra mãe já produz mais leite. Então, é não comparar e acreditar mesmo que o seu leite, sim, ele é o melhor alimento, é o mais indicado e manter mesmo, não desistir dessa amamentação. Isso se aplica à mãe de gêmeos? Porque amamentar dois não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. Tem a fono que ajuda muito, auxilia muito as mães, né? Para ensinar a pega, tem como os dois mamarem ao mesmo tempo, né? Lógico que falando assim, todo mundo, eu tenho certeza que muita gente vai ver em casa e vai falar assim, é muito fácil falar, né? Na prática tem sim as dificuldades, nós nos deparamos com mães, né? Muitas vezes que estão ali naquele momento de desespero mesmo, fica a noite sem dormir, principalmente no primeiro dia ali, uma noite inteira acordada, preocupada com essa questão da hipoglicemia. Então tem possibilidade sim de manter o aleitamento materno exclusivo para gemelares. E no caso de gêmeos, é só mais uma questão sobre gêmeos. Cada dia um mama num seio, é isso mesmo? Deve manter? Qual que é a recomendação? Tem alguma coisa assim? Cada dia uma mama. Por exemplo, hoje um bebê mama num peito da mãe, no outro dia o outro mama no peito de cá. E vai trocando ou cada um? Por exemplo, um bebê mama só nesse peito aqui o resto da vida e esse aqui mama só nesse peito o tempo todo? Até porque os bebês, eles têm força de sucção e tempo de sucção diferente. E como a Priscila falou, o leite ele tem fases diferentes. O leite do início da mamada é um leite que é mais rico em água, é um leite mais para hidratação. E o leite que é rico em gordura, que vai sustentar o bebê e fazer o bebê desenvolver, é o leite do meio da mamada para frente. Então, tem gêmeos, que principalmente se é menino e menina, às vezes o menino suga mais forte, suga mais rápido e consegue esvaziar uma mama toda e chegar no leite gordo mais rápido. Então, o ideal é que cada mamada haja essa alternância. Então, o menino mamou na mama esquerda, num horário, e a menina na direita, num horário. Na próxima, que eles invertam. Troquem a mama para poder... Por mamada. Porque aí acontece, às vezes, de ter esse revezamento do leite, né? Entendi. E como saber se a criança mamou o suficiente? Depende muito do peso. Uma dica esvaziou a mama, a mãe sente que a mama esvaziou. Então, ela mamou todas as fases do leite, chegou no leite gordo, né? Não tem muito uma regra. A gente escuta, principalmente lá na maternidade, às vezes a gente chega para orientar, a mãe fala assim, meu filho não está mamando 40 minutos no peito. Não tem muito uma regra por causa disso. Tem bebê que suga mais rápido, tem bebê que suga mais devagar, tem bebê que às vezes dorme no peito, né? Então, assim, a principal dica é sentir que a mama esvaziou. A mama esvaziou, chegou no leite gordo. Muito bacana. Até pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo passa rápido demais, já estão me chamando a atenção ali. Lília, eu queria que você falasse pra gente rapidamente sobre a Casa da Gestante aqui em Sete Lagoas, o que é, como funciona. Tá. A Casa da Gestante é um projeto do governo do estado, né? Quando abriu a Casa da Gestante aqui em Sete Lagoas, abriram juntamente 10 casas da gestante em cidades como a nossa, são cidades macro, né, que atende as regiões.
Então, o Nossa Senhora das Graças abriu a Casa da Gestante, a gente foi contemplado, né? Ela veio uma verba exclusiva para a manutenção da Casa da Gestante. Então, essa casa ela fica próxima ao hospital, que é uma das normas para a gente abrir a Casa da Gestante, é que ela seja próxima ao hospital, menos de 500 metros, e que ela tenha suporte para receber até 10 mães. Então, a gente tem uma casa muito bem equipada, muito bonitinha e com uma equipe, né, profissional para dar um cuidado para essas mães. Lá ficam gestantes de alto risco, mães com diabetes, hipertensão ou com algum risco para ela ou para o bebê. O objetivo principal é diminuir a mortalidade materna e infantil, principalmente a fetal, né? Que é o bebezinho, aquele bebê que morre dentro da barriga e sem muita causa definida. Mas geralmente isso está associado a mães diabéticas. E o outro fluxo são as mães que estão com o bebezinho na UTI neonatal do hospital, que também ficam lá utilizando a casa de apoio, e isso, mais uma vez, contribui com o fortalecimento do aleitamento materno, porque durante o dia ela fica lá, ela tira o leite a fresca, né? Esse leite materno é oferecido para o bebê e à noite ela vai para a casa da gestante, descansa, tem como repousar ali, porque é um momento difícil, que é um pós-parto, geralmente às vezes é um parto cesárea, que a mãe já está mais debilitada, então por isso que existe essa proximidade da casa ser, né? E lá mesmo no hospital que há esse encaminhamento, né? Que há o encaminhamento, isso. As puérperas são encaminhadas pelo serviço social do hospital, mas toda a equipe já fica de olho, essa paciente é de fora, ela não tem onde ficar, então as enfermeiras, até as profissionais que vão lá já começam, ela tem que ficar na casa da gestante para poder ficar perto do bebê. E as gestantes são encaminhadas da maternidade e do Centro Viva Vida, né, que cuida de gestantes de alto risco. Bacana. Tá? Muito, muito importante e valioso esse trabalho, principalmente porque em Sete Lagoas abrange vários municípios aqui, né, da região, e muitas mães não têm esse conforto aqui perto, né? Isso, e falta de acesso a exames, falta de acesso a, né, infelizmente nós não estamos passando por uma fase muito favorável, né, na saúde, então lá elas têm acesso a exames laboratoriais, exames de imagem, e porque a gestação é de alto risco, então a gente tem um cuidado muito maior com essas gestantes. É um tratamento individualizado mesmo, cada uma é um tratamento assim, personalizado, único, né? Personalizado, único, isso mesmo. Muito bacana. Gente, eu queria agradecer vocês, nosso tempo está estourado aqui mais uma vez. Lília, Priscila, Rejane, muito bacana a participação de vocês, e eu acho que fica o recado, né? Para quem tiver alguma dúvida, pode buscar orientação lá na maternidade, está todo mundo lá à disposição, porque tem que amamentar, né? Quanto mais tempo, melhor, né, Priscila? Melhor. É benefício para a mãe, benefício para o bebê, para a saúde, só temos benefício com a amamentação. Muito bacana. Você continue com a programação da TV Câmara, a gente volta na próxima semana com mais um programa Ponto de Vista. Até lá!